Amém, meus irmãos? Boa noite. Fala igual o Eduardo, vocês estão felizes? Amém. Amém, estão me ouvindo bem? Amém. Esse aí é o tema de hoje que Deus colocou no meu coração. Vamos sair daqui hoje cheio de coragem, meus irmãos? Amém? É basicamente isso, né? Quando o pastor Luiz veio falar comigo, no momento deu aquele frisinho na barriga, né? Deu aquele nervosinho. E aí eu comecei a reparar que eu estava deixando um pouco esse medo entrar no meu coração, sabe? E aí eu comecei a meditar sobre, orar sobre, e aí me veio essa palavra. Aí eu falei, não, eu acho que é isso que eu tenho que levar, cara. Deus está ministrando isso comigo, Deus está falando isso comigo. E aí você vai vendo a importância dessa questão de você ter coragem de avançar, de você ter coragem de desbravar, né, certas coisas. Eu tenho visto certas situações acontecendo, e aí você vai vendo que as pessoas, elas ficam limitadas muitas vezes por falta dessa coragem, por falta dessa destravar, né, certos aspectos. E aí as pessoas vão se limitando, vão se travando, vão deixando de fazer. Graças a Deus eu tenho lutado contra isso já há um bom tempo. E essa questão da coragem, né, isso... Porque muitas vezes a gente acaba se limitando, se travando, e Deus não tem essa realidade para a gente, né? A realidade da nova criatura não é essa para a gente. A realidade que Deus tem para nós é muito maior do que a gente imagina. E a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar ali na brecha, tem que estar se colocando na brecha. A minha mãe fala que a oportunidade é uma mulher careca e pelada que passa. Se ela passar, você não consegue mais puxar, você não consegue mais pegar. Então, muitas vezes, por falta de coragem, a gente perde várias oportunidades. A gente perde várias situações que a gente não vai conseguir mais voltar atrás, né? Mas conseguir, muitas vezes, o medo entra, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse medo, né? E nos evangelhos, na Bíblia e tal, eu fui fazer uma pesquisa. E lá os pesquisadores lá falaram tal, que essa expressão não temas, ela aparece basicamente 365 vezes na Bíblia. Olha a quantidade de vezes que essa palavra aparece de formas diretas e indiretas na palavra. Então, tipo assim, eu vejo que é um tema relevante, entende? É um tema relevante para a gente, é um tema relevante para a nossa sociedade. E é mais ou menos nessa linha que eu estou querendo levar essa noite. Amém? Então vamos lá, vamos começar com os textos lá do Evangelho, para a gente começar a ter uma base. Deixo a paz a vocês, a minha paz a dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não perturbe seu coração, nem tenha medo. Jesus já está ali, já montando eles ali. E gente, eu estou olhando para um lado, calma aí, gente. Vamos lá, aí é o próximo, é isso aí. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que os pardais. Vocês veem ali no Sermão do Monte, né, Jesus mostrando, pontuando. E vamos lá. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenham medo, tão somente creia, e ela será curada. Amém, meus irmãos? Então, você vê que a importância, né? Quantidade de textos, eu busquei só 4, quantidade de textos que Jesus ali está falando, não temas, não temas, não temas, crê somente. E essa é a nossa levada. E aí Paulo, lá em 2 Timóteo 1,7, Paulo vem com esse texto. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, em outras versões vem de medo, de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então aqui Paulo deixa claro que o medo é um espírito. É um espírito que vem ali para nos dominar, é um espírito que vem aqui para tomar o trono do nosso coração. É basicamente isso, o medo ele vem aqui e toma o trono do nosso coração, e antes de Jesus o nosso eu começa a servir ao medo. O nosso eu começa a servir ao medo em vários aspectos. E o medo ele tem um poder que parece que a gente olha para o medo muito com um aspecto de proteção. Em alguns aspectos mas muitas vezes essa tanta proteção nos deixa um pouco fora do nosso propósito, porque Deus está conosco. A palavra dele, Deus diz que ele é escudo e broquel. A palavra de Deus diz que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 ao teu direito. Então a palavra de Deus diz que a gente está guardado.
Entende? Então, se Deus deu uma direção para a gente, o medo ele entra para tentar tirar, ofuscar essa direção, esse espírito. E aí é isso. Aí a gente começa a conhecer Jesus, começa a vir para a igreja e tal. E muitas vezes o nosso eu sai um pouco de cena e a gente começa a pedir a Jesus para servir a esse medo. Aí fala assim, como assim, Samuel? Jesus começa a servir esse medo? Pensa comigo, vê se faz sentido para vocês. O que acontece? Muitas vezes a gente precisa de um emprego. Aí a gente vai orar. Jesus, arruma esse emprego para mim. Abre essa porta. Porque eu não posso ficar desempregado. Eu tenho uma família. Eu tenho que sustentar. Olha só onde o medo está entrando. A palavra de Deus diz, você tem uma ideia. Deus alimentou uma multidão no deserto. Será que Ele precisa mesmo de um emprego para alimentar a gente? Será que Ele precisa mesmo de uma porta de trabalho para nos sustentar? Entende, gente? A situação? Então o medo ele vem para trocar esse foco da gente e a gente começar a servir a Ele, a começar a lutar, e a gente começa, daqui a pouco a gente está no emprego, daqui a pouco a gente quer outra, daqui a pouco a gente está lutando, e a gente no momento nenhum chega para Jesus e pergunta, Jesus, o que você quer que eu faça? Qual é a profissão que eu devo seguir? Qual é o emprego que eu devo fazer? Entende? Então você vê como a gente às vezes serve o medo usando até Jesus, é complicado. E aí, nessa questão do medo, tem uma analogia que eu li num livro sobre um navio. É bem interessante, que é um pouquinho nessa linha, assim, que depois a gente vai seguir numa história bíblica aqui. E esse livro ele dizia o seguinte, ele vai fazer uma analogia com o navio. Onde é que o navio meio que reina, né? Vive? Ele vive no mar, né? Bem básico. Só que se o mar, a água do mar, começar a entrar dentro do navio, o que acontece com o navio? Ele começa a afundar. Ele perde seu objetivo, né? Que é transportar pessoas, etc. E assim é a nossa vida. Se a gente deixar, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo e tal. Então, a gente vai estar imerso nesse meio, a gente não vai sair desse negócio. As situações para nos pressionar, para nos trazer medo, elas vão continuar. Só que a gente não pode deixar essas frustrações, esses medos entrarem. Porque quando eles começam a entrar, que é o problema. Entende? Então eu achei bem interessante, tem várias outras linhas desse navio, dessa questão. E aí, para a gente dar continuidade, eu vou trazer um pouquinho da história de Gideão. É bem interessante essa parte. Vamos lá, vamos ler um pouquinho. 6:1, Juízes 6:1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Calma aí. Vamos ler até o 5 agora. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham com um enxame de gafanhotos. Era impossível de contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Então você vê o estado de terror que Israel estava vivendo, né? Estava vivendo uma situação assim bem apertada, eles não tinham como plantar, eles não tinham como viver direito, estavam escondidos dentro de caverna, ali sufocados. Então eles estavam num ambiente bem pesado, né? Vamos botar assim. Beleza. E aí a gente vai para o 11. E aí eles clamaram, começaram a clamar, ficaram apertados ali. A maioria dos irmãos conhece essa história. E aí veio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo os midianitas. Então Gideão estava ali malhando trigo, estava ali meio escondido, né, meio negócio. Eu entendo que Gideão estava até um pouco com medo, sabe? Ele estava ali meio escondido, meio fazendo um negócio assim, meio apertado, né? Beleza.
Então é basicamente isso. Gideão estava nessa tensão, estava nessa pilha ali, nesse nervoso. Gideão deixou um pouco a água entrar, mas Gideão ainda conseguiu se mover, né? Beleza. E aí a gente chega num ponto agora do seguinte, né? Como retirar o medo do trono? Até que a gente já entendeu que o medo muitas vezes ele toma o trono do nosso coração, começa a dominar nossas atitudes, começa a gente fazer coisas através do medo. A gente chegou nesse ponto aqui. Então vamos lá, como é que a gente tira o medo do nosso coração? E aí o escritor dos Hebreus, né, que eu acredito até que é Paulo, diz assim: assim aproximemos do trono da graça, com toda a confiança, assim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então você vê, o segredo para a gente tirar o medo do nosso trono é a gente se aproximar de Jesus, é a gente se aproximar da graça, é a gente se aproximar dessa pessoa que é Jesus. E aí o resultado de quando a gente aproxima está em 1 João 4,18, que fala assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então vocês veem, irmão, que quando a gente se aproxima do trono da graça, quando a gente se aproxima de Jesus, o medo sai fora. O medo sai desse trono. Quando o medo sai desse trono, a gente começa a viver uma vida de liberdade. A gente começa a viver uma vida que é a realidade da nova criatura. A realidade da nova criatura é bem maior que a gente imagina, muitas vezes. Entende? E aí, meus irmãos, eu trouxe aqui 4 coisas que acontecem quando Jesus assenta no trono do nosso coração. Então a gente tirou o medo e colocamos Jesus no trono do nosso coração. Amém? Então vamos lá. A primeira é a revelação da sua presença. Aqui a gente começa a olhar a presença de Deus de uma forma mais reveladora. A gente se encontra com Emmanuel. A gente começa a entender melhor que a presença dele está no nosso meio, que a presença dele está nos ajudando. E aí a gente começa a entregar. Isso é um pouco de salvação. Isso é um pouco de quando você entrega a sua vida a Jesus. De fato, você entregar a sua vida a Jesus. E aí, vamos aqui. E aí no 12, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Aí eu frisei ali: o Senhor está com você. Essa presença que conforta o nosso coração, essa presença que nos ajuda a entender o que é melhor, o que não é melhor, essa presença que nos traz coragem, essa presença mesmo, essa presença que vai nos ajudando a entender, a fugir do medo, a ter coragem, a buscar. E aí, como eu falei de salvação, né? Lá em Paulo, em Romanos 10:9, ele fala assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O que é isso, meus irmãos? O que está acontecendo aqui nesse momento? Paulo está escrevendo aos Romanos, e lá em Roma, eles tinham César como Senhor. E aí o que acontece? Como eles tinham César como Senhor, se você declarasse qualquer outro Senhor além de César, já era. Você era perseguido, você era caçado, você não tinha direito a nada. Então o que Paulo está dizendo aqui? Se você confessa Ele como seu Senhor e crê de todo o seu coração, é meio que você renuncia todo o resto, você será salvo. Então isso é a salvação. É quando você se entrega de corpo e alma. Você se entrega com tudo. Entende? Então você começa a sentir a presença, a presença entra dentro de você e te domina de forma impressionante. Entende? E aí a coragem vem. Amém? Vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto é a revelação da sua identidade. Aí você tem que assistir um pouquinho a pregação da Gabi, vai te ajudar. Tem a pregação do Luiz e tal, vai te ajudar bastante. Então vamos lá, identidade. Aí então o Senhor apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Lembra que eu falei que Gideão estava lá meio escondido, parecendo que estava com medo ali? Então, Jesus não chegou para ele e falou assim: ô seu medroso, vem para cá, vem, vamos conversar. Vou te fazer um homem valente. Ô seu medroso,
Não, Jesus já foi mostrando a real identidade dele. A real identidade dele é ser valente. A real identidade dele é ser corajoso, é ter essa ousadia. Entende, gente? Então, muitas vezes, a gente foge da nossa realidade. A gente ofusca a nossa realidade. Só que quando a presença vem e senta no trono, a gente tem clareza de quem nós somos. A gente tem clareza de quem nós somos em Cristo. E eu queria fazer só uma... Eu esqueci o nome, mas é tipo assim, uma analogia e tal sobre isso. Pensa comigo, gente. Eu gostei muito dessa... Eu esqueci, tipo um exemplo, né? Uma exemplificação de como deve ser para a gente quando a gente lê as passagens da nossa identidade. Por exemplo, você lê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que vem na nossa mente? Muitas vezes vem o texto. Eu sou curado, vem o texto. Eu sou um homem valente, vem o texto. Mas eu gostei desse exemplo. Pensa comigo, vamos lá. Se eu falar para vocês a palavra boné, o que vem na mente de vocês? Vem um boné, não vem? Vocês veem a imagem do boné, né? Se eu falar boné preto, todo mundo enxergando um boné preto, né? Agora, se eu falar boné preto com escudo do Vasco, todo mundo com o boné do Vasco na cabeça. Aí, pode ser vascaíno, flamenguista, tá com o boné do Vasco na cabeça. Então você vê, é assim que... Por que você enxerga o boné? Porque você tem tanta certeza o que é um boné, que aquilo se torna real na sua mente. Você enxerga de fato. Assim que deve ser, a gente tem que exercitar a palavra até quando você lê essas verdades da palavra, vir isso na sua mente. Não simplesmente vir a letra, não simplesmente vir um texto. Você tem que se esforçar tanto para você ler: eu sou curado, e você se enxergar curado. Eu sou salvo, você se enxergar salvo. Eu sou liberto, eu se enxergar liberto. Entende, meus irmãos? Então é meio nesse aspecto que a gente tem que ver as verdades da palavra, não simplesmente como letra e tal. E aí a gente vai conseguindo entender de fato qual é a nossa real identidade. Amém? Então, quando Jesus entra no trono, vamos recapitular. A gente tem noção da presença, né? A gente entende a presença dele, a gente entende a identidade, a nossa identidade. E o próximo, começamos a ser guiados pelo Espírito Santo. A gente começa a ser guiado pela essa presença, a gente começa a ser guiado por ele. Quem tem medo governando não consegue ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te guiar. O seu propósito é esse. Ah, não, mas aí é perigoso ali. Essa hora não dá. O Espírito Santo te toca aqui para você ir levar uma cesta básica na casa de alguma pessoa agora. Falar: mas essa hora, complicado, né? Então você vê, quando uma pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, o medo ali entra de uma forma que parece até uma prudência, de fato é, mas ele entra de uma forma que inibe a pessoa de cumprir um propósito que Deus colocou no coração dela. E aí a gente vai ler um pouquinho aqui de Gideão. Lá no 25 fala assim: naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Será, que está junto ao altar. No 26, no altar desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto, com a lenha do poste da deusa Será, que você irá cortar. Gente, eu pergunto para vocês: um camarada que vai no terreno do inimigo, destrói o Deus do inimigo, o medo não está mais no trono do coração dele. Ele consegue cumprir o que Deus pede, ele consegue cumprir o que Jesus está pedindo a ele, porque o trono do coração dele não está mais no medo. Entende? Então, a minha oração hoje é que nós saímos daqui com Jesus no trono do nosso coração, a ponto de que a gente possa cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida, cumprir os remanentes. Nós como Ministério Peniel, com agora a F São Cristóvão, nós estamos numa transição, né? E essa transição ela vai ser muito desafiadora em vários aspectos. Se a gente não tiver o Jesus no nosso coração, o medo vai bater, aquela sensaçãozinha vai bater de que não dá, eu não consigo tanto, eu não sei.
Entende, gente? Então a gente tem que ser esses homens valentes, né? Mulheres valentes. Fala pro teu irmão aí. Você é um homem valente. Você é uma mulher valente. Você é valente, em nome de Jesus. E aí no último aspecto, gente, vamos lá. No último aspecto, a gente se torna um agente libertador. Quando Jesus toma o trono do nosso coração, a gente se torna um agente libertador. A gente se torna pessoas que estão aqui para libertar outras. E aí, já caminhando para o fim, eu vou ler só mais esse versículo. E naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele que derrubou o seu altar. Então você vê, quando o medo sai do nosso coração, Jesus toma o lugar do nosso coração, o medo não tem mais lugar. E a gente começa a ser a gente que transforma outros, a gente que leva outros para a liberdade. Então, meu irmão, essa é a minha oração hoje, que nós saímos daqui, não só com o cabo de ser corajosos, simplesmente no ponto de, eu vou cumprir meu propósito e tal, mas sim no ponto de eu vou levar outros a cumprir esse propósito. Eu vou ajudar outros a se livrar do medo, entende? Então é muito nesse aspecto. Eu só queria fazer uma oração com os irmãos. Vamos ficar de pé para fingir que está acabando. Enquanto o Ministério de Louvor está se arrumando, eu quero orar com os irmãos. Senhor nosso Pai, Senhor, só explicar um negocinho. O pastor Luiz já falou isso. Toda vez que uma mensagem é ministrada, existe uma unção de capacitação no ambiente. Então muitas vezes você pode estar se achando assim, Samuel, você falou aí vários aspectos, mas eu não sinto isso. Eu sinto que o medo toma meu coração, o medo ali me aflige, eu tenho vários pensamentos, vários planos, mas o medo me trava, eu me travo o tempo todo. Eu quero dizer que agora que Jesus está no ambiente, Jesus está na casa, esse Deus que libertou Gideão do seu medo, libertou o povo de Israel do seu medo, Ele está aqui para te libertar. Ele está aqui para te salvar. Amém? Senhor nosso Pai, muito obrigado, papai, por essa palavra ministrada, papai. Papai, muito obrigado, papai, porque o Senhor é bom, papai. O Senhor é bom em todo o tempo, papai. Senhor, liberta, Senhor, a tua igreja do medo, papai. Liberta o teu povo de não viver a tua verdade, a tua realidade na vida deles, papai. A realidade da nova criatura, papai. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda eles, papai. Dê noção, Senhor, da tua presença, Senhor. Que a sua presença venha a ser revelada cada vez mais nos seus corações, papai. Senhor, ilumina os olhos deles, Senhor, que eles venham entender a sua identidade, papai. Que essa sua identidade venha a ser cada vez mais forte no seu coração, papai. Ajuda, Senhor, a tua igreja, papai. Seja também, papai, conduza eles, papai, nos conduza, papai, nos conduza no teu caminho, papai, que nós venhamos cumprir o teu propósito, que nós venhamos ouvir a tua voz, papai. Ajuda, Senhor, cada um aqui, papai. E por último, Senhor, nos ajuda, papai, a levar outros, papai, a ser libertos desse medo, papai. Nós não somos mais escravos, papai. Nós não somos mais escravos. Nós somos filhos, papai. E filhos libertam filhos, papai. Escravos não libertam escravos, papai. Amém, papai. Nos ajuda, papai. É isso que eu te peço, papai. Te agradeço, papai. Amém.